Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 29, o seguinte: E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Meu irmão, minha irmã, entre todas as perguntas feitas por Jesus durante seu ministério terreno, poucas ressoam com tanta força e urgência quanto esta. Ela não é apenas uma interrogação feita aos discípulos há 2000 anos atrás. É uma pergunta viva, dirigida a cada geração, a cada coração. Quem vocês dizem que eu sou? A resposta a esta pergunta não é apenas uma questão teológica, mas sim existencial. É a pergunta que define a nossa fé, que direciona os nossos passos. É a pergunta que molda nosso destino eterno. Pedro, movido por uma revelação divina, responde com simplicidade e profundidade: Tu és o Cristo. Não apenas um profeta, não apenas um mestre, não um reformador social, mas o Cristo, o ungido de Deus. A palavra grega para Cristo corresponde ao hebraico Messias e carrega o peso de séculos de promessas, de esperanças acesas nos corações dos fiéis desde os dias de Abraão, Moisés e Davi. Declarar que Jesus é o Cristo significa reconhecer que Ele é o cumprimento das Escrituras, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote eterno, o rei prometido da linhagem de Davi, o servo sofredor de Isaías, o Emanuel, o Deus conosco. E, no entanto, apesar da clareza de Pedro, é importante reconhecer que ele, como todos nós, ainda não compreendia plenamente o alcance de suas palavras. Logo em seguida, Pedro resistiria à ideia de um Messias crucificado, mostrando que seu entendimento ainda estava em formação. E isso nos consola, pois também estamos em jornada. Estamos conhecendo a Cristo não como um conceito fixo, mas como uma pessoa viva, que se revela a nós passo a passo, enquanto o seguimos no caminho da cruz. Ao longo da história, muitos têm tentado definir Jesus segundo os moldes de sua própria conveniência ou ideologia. Uns o veem como um grande mestre moral, outros como um revolucionário, um sábio iluminado, ou até mesmo como uma fábula simbólica. Mas todos estes rótulos caem por terra diante da singularidade de sua identidade conforme revelada nas Escrituras. Jesus não é uma opção entre outras. Ele é o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio para ser admirado, para ser adorado, não para ser interpretado à nossa imagem, mas para nos transformar à sua imagem. A fé cristã não se sustenta em teorias, mas em uma relação pessoal com Jesus, o Cristo. E essa relação é marcada por rendição e compromisso. A pergunta de Jesus, portanto, exige mais do que uma resposta verbal. Exige uma vida que testifique: sim, Tu és o Cristo, o Senhor da minha mente, o Rei do meu coração, o centro do meu viver. Como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Rendermos-nos a Jesus como o Cristo significa abraçar o escândalo da cruz e a glória da ressurreição. Significa aceitar o desconforto de ser confrontado em nossos pecados e, ao mesmo tempo, o encontro de sermos perdoados e restaurados. Significa entrar num caminho estreito, mas cheio de graça. Significa saber que o conhecimento cada vez mais, conforme nos abrimos à ação do Espírito que nos revela as profundezas de Deus. Olha, nos próximos dias,
Ao contemplarmos a pessoa e a obra de Jesus, iremos permitir que o Espírito nos leve a um lugar da reverência e da adoração, um lugar de entrega e transformação. Que essa pergunta, quem vocês dizem que eu sou, possa ecoar em nossos corações, não apenas como uma curiosidade, mas como um convite a conhecê-lo, a amá-lo e a segui-lo com todo o nosso ser. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.